Olá, boa tarde, boa noite, independente da hora. Eu chamo-me Elton Zafaniel Simango. Irei apresentar o meu trabalho intitulado Riscos Ambientais Derivados pela Exploração da Multipedra na localidade de Mafuiane, em Maputo, Moçambique. Primeiro, tinha a informar que a estrutura da minha apresentação apresenta da seguinte forma. Temos primeiro a parte introdutória, temos que damos uma pequena introdução, uma pequena contextualização do nosso trabalho, temos um pouco aquilo que é a revisão da literatura, temos a seguir a localização geográfica da área de estudo e procedimentos metodológicos, a resultados de discussão dos dados que fomos colhendo no campo, as considerações finais e, por fim, um pouco daquilo que é a referência bibliográfica. Bom, como parte introdutória, tinha a dizer que a atividade de mineração da pedra tem se mostrado uma grande alavanca no que diz respeito na economia de Moçambique, que esta exploração é responsável pelos bons indicadores de desenvolvimento que o país vem registrando nos últimos anos, né? E é ainda notório que em Mafuiane a intensa exploração da pedra, sem importar-se que se trata de um recurso finito, é muito menos o cumprimento da lei ambiental vigente não se tem implementado da melhor forma, né? Pois a falta das comunidades tem verificado que, além da emissão de poeiras, a comunidade tem estado exposta a ruídos e vibrações que, por vezes, têm acarretado naquilo que é a saúde pública da própria comunidade. Bom, na revisão da literatura, tinha aqui a dizer que o risco é visto como um estágio intermédio entre a segurança e a destruição. E, geralmente, é a percepção de riscos ameaçadores que determina aquilo que é o pensamento e a ação. O perigo é uma condição de circunstância que tem o potencial de causar ou contribuir a uma lesão ou morte. Mas o Sanders também vem salientando que o perigo é o próprio causador de danos, que geralmente prejudica o ser humano, enquanto o risco é o mapeamento, né, do evento geomorfológico. A vulnerabilidade também vem referindo-se à suscetibilidade de uma área ou comunidade ser exposto a um risco geomorfológico. Tem aqui a localização geográfica da minha área de estudo. A área de estudo localiza-se no distrito de Namacha, isto é, na província de Maputo, e o distrito de Namacha está situado a sul de Moçambique, mas concretamente na província de Maputo, como havia referenciando, entre os paralelos 25 graus, 28 minutos e 19 segundos de latitude sul e entre os meridianos de 31 graus, 55 minutos e 53 segundos de longitude este. Tem uma superfície total de até 2.156 km², com uma população que foi estimada até no censo de 2017 com cerca de 48.933 habitantes. Quanto aos procedimentos metodológicos que nós usamos para a elaboração do trabalho, primeiro foi o método bibliográfico, que constituiu naquilo que é o quadro teórico e conceitual, que foi a busca de documentos orientadores que possibilitaram sustentar a nossa pesquisa. Usou-se também o método cartográfico, que através desse método cartográfico, o recurso à ferramenta SIG, o ArcGIS 10.8, o SAS Planet, né, que foi uma ferramenta muito crucial para a busca ou aquisição de imagem satélite de 8 metros de resolução, e o Google Earth também, que foi um instrumento também que permitiu termos uma imagem a tempo real dos fenômenos que lá aconteciam. E também para a elaboração do presente trabalho, foi usado também o Microsoft Word e o Excel, né, que era para a compilação dos dados, para depois fazer-se os gráficos que vamos mostrar mais em diante. E também não só, foi usado o USGS F Explorer, que foi possível captar uma imagem Landsat 9 com as respectivas bandas, para depois fazer uma reclassificação, de modo a se apurar algumas classes entre os corpos de água, rios, solo exposto, a vegetação, a área construída, o mangal, a área agrícola e algumas zonas úmidas. Para isso foi usado a ferramenta 10.8, como vinha referenciando,
em que usamos a ferramenta Reclassify, em que fizemos a análise e composição de bandas. Para a composição de bandas, detectou-se 9 bandas. Na fase de coleta de dados, nesta fase, como já vinha referenciando, usamos a imagem Landsat 9, Landsat 7 com 8 resolução de bit. No campo foi feita a observação direta e foi possível ter acesso a informações da situação atual e também dos problemas lá existentes, que também nos permitiu a fazer a captura das fotografias da pedreira e da população à sua volta. Aqui está um cenário, né, que temos a maquinaria lá presente, explorando este recurso de forma maciça e que poluía o meio ambiente, os recursos hídricos e a própria vegetação, né? Matando aquilo que é o aspecto visual, degradando aquilo que é o aspecto visual. Temos também a imagem de uma moradora da comunidade que ia lá tirar a água esta que servia para o consumo direto e não só direto, porque muitas vezes essa água é poluída, então já não era muito eficaz para aquilo que é o consumo local. Temos também, né, como viemos explicando, tem uma lagoa existente, que próxima à lagoa passava também uma linha de alta tensão, que também era vista como uma zona de proteção, em que deve ser vedado para que deve ser protegida, deve ser uma área de proteção e que deve ser dado um certo tipo de uso, né? Então, tem também a dizer que a atividade de exploração minéria é uma das atividades industriais mais estritamente ligadas à água, né? Uma vez que, por um lado, necessitaram um grande número de operações e, por outro lado, essas operações são em grande vezes, em grande número, né? Acarretam grandes volumes, vêm degradando a superfície em grandes volumes. Conforme este autor, Roque, de 2009, diz que as modificações do regime de circulação subterrânea relacionam-se com a abertura dos poços e das galerias com desmonte subterrâneo, né? Com o termo desta atividade, geralmente tem havido algumas alterações naquilo que é o regime hidrogeológico subterrâneo, tendem geralmente a ter uma recuperação um pouco defeituosa, né? Naquilo que diz a qualidade do ar, a qualidade dos ecossistemas, flora e fauna. Fomos também entrevistando alguns moradores, foram referindo que os ecossistemas, neste caso a fauna bravia, foi migrando para umas outras áreas mais seguras, porque através das vibrações das maquinarias, né, algumas espécies faunísticas foram migrando para umas zonas mais seguras. Temos aqui também o nosso balanço de áreas, em que fizemos um mapa, né, em que mostrava que os corpos de água e rio ocupavam até cerca de 2%, a vegetação 30%, o mangal 0%, já foi lá abatido, as zonas úmidas 4%, a área construída com cerca de 2%, a área agrícola 0%, quase inexistente, o solo exposto com até uma porcentagem de 62%, isso totalizando 100%. Como considerações finais, temos a dizer que este problema da exploração dos recursos naturais tem sido um desafio, né? Em que os atores de riscos ambientais devem trabalhar no sentido de consciencializar os mineradores a pautar por uma prática sustentável de responsabilização exemplar e usar aquele que é a lei ambiental, né? Que regulamenta como é que deve ser usado uma mina. Por exemplo, na lei de minas que nós usamos cá no nosso país, ele estabelece que no artigo 44, na linha B, está preconizado de que o titular da mineira deve respeitar as comunidades locais e deve contribuir para aquilo que é a preservação dos aspectos socioculturais das comunidades. E no seu artigo 35, na linha E, também está pautado que deve haver aquela questão de construir e implantar infraestruturas e instalações necessárias a atividades geológico-minerais durante os trabalhos, o que pode verificar-se que no distrito uma boa parte não ocorreu como deve ser. Então, desta forma, dou início, dou o final do meu trabalho, mas também tenho aqui um pouco daquilo que é a referência bibliográfica que me apoiei para poder fazer a minha pesquisa. E muito obrigado.